Olá, estudantes do 7º ano do estado do Paraná. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Cleide e já tivemos alguns contatos aí na Semana do Conhecimento, não é verdade? Mas eu estou aqui para aí a gente compartilhar essa aula de hoje. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse período dessa aula, durante esse momento, pegue seu material, pegue sua caneta, tudo que você vai usar, coloque aí ao seu lado, para que você não disperse e aproveite bem a nossa aula, ok? Antes disso, também, de iniciar a aula, eu quero que vocês, lembrá-los, que vocês devem acessar o Classroom, e marcar aí a presença de vocês realizando uma atividade. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem com vocês? Estão comigo? Sim, estão sim, porque eu estou bem conectada aqui do outro ladinho aqui da câmera, né? E eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Bora lá! Os objetivos da aula são ler textos do gênero história em quadrinhos e tirinhas, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, quadrinhos, identificar as conjunções coordenativas e a função que desempenham nas orações. Vamos ler a parte introdutória de uma história em quadrinho disponibilizada por quadrinistas de todo o Brasil e se juntaram para criar a campanha hashtag HQS na quarentena. Olha aqui, temos essa imagem, vamos lá. Personagem, então nós temos como personagem aqui, temos aí a imagem aqui do quadrinho. Personagem Ogum, roteiro Alex Mir, desenho Caio Machado, arte final Omar Vinoli, cores Omar Vinoli, também letrista Alex Mir. O rei Ogum volta para sua cidade Irê depois de uma guerra para defender seu reino e não entende por que o povo o recebe com silêncio. Por que será? Vamos lá. Ogum era o rei da cidade de Irê. Ele governava seu povo alegremente, até que um dia a guerra iminente bateu à sua porta. Ogum sempre foi um guerreiro e não deixaria de lado uma boa batalha. Ele gostava da sensação de glória que a guerra o propiciava. Com um poderoso exército, Ogum varreu os adversários em uma campanha vitoriosa. Já conheciam esse quadrinho? Vamos lá? Alguns meses depois, ele retorna, mas a recepção não foi bem a que ele esperava. Onde está o meu povo que não me espera com festa? Onde estão os gritos de alegria por seu rei ter retornado da guerra vitorioso? Você mandou um mensageiro antes para dizer que estávamos chegando? Tudo isso pergunta. Agora, turminha, o que vamos fazer? Vamos fazer análise dessas orações retiradas desse quadrinho. Tudo bem? Então, essas aulas vocês já tiveram, vocês já têm conhecimento das conjunções coordenativas, então vocês vão aí acertar todas as questões. Vamos fazer a análise dessa. Ogum sempre foi um guerreiro e não deixaria de lado uma boa batalha. Tudo bem? Questão de número 1. Quantas orações compõem esse período? Justifique sua resposta. Veja lá, eu espero você daqui a alguns minutinhos para a gente fazer a correção.
orações. Olha só, cada qual demarcada pela presença de um verbo. O verbo foi e o verbo deixaria. A primeira oração, Ogum sempre foi um guerreiro. Segunda oração, e não deixaria de lado uma boa batalha. Percebe aqui a marcação de dois verbos. Por que dois verbos? Dois verbos, então nós temos aqui, localizamos e classificamos então como duas orações aqui. Então aqui nós temos aqui a número 1, que eu falei, e a número 2. Vamos lá continuar a análise? Ogum sempre foi um guerreiro e, percebe que o E ali está em destaque, e não deixaria de lado uma boa batalha. A conjunção E, que liga as duas orações, é letra A, explicativa, letra B, conclusiva, letra C, aditiva, letra D, adversativa. Essa questão aí eu tenho certeza que vocês acertarão, porque é bem fácil. A nossa resposta, então, é a letra C, que é aditiva, dá a ideia, então, de adição. Então, outras conjunções que podem substituir o E, mas depende também do contexto, nem sempre não vai dar aquela conexão legal. O nem, o não só, o mas também, não só, como, assim como. Então, vamos fazer aqui um exercício para ver se dá certo? Ogum sempre foi um guerreiro, mas também não deixaria de lado uma boa batalha. Veja só, deu certo. Então, eu posso substituir por essa. Então, as orações coordenadas aditivas, por que chamamos coordenadas aditivas? Sindéticas aditivas. Sindética porque temos aqui uma conjunção, tá? Por isso que é sindética. Se não tem conjunção, por exemplo, já quero explicar aqui para vocês. Ogum sempre foi um guerreiro. Então, nós temos a primeira oração assindética, porque não tem conjunção. E a segunda oração, classificamos então como oração sindética aditiva. Continuando ali, alguns meses depois ele retorna, mas a recepção não foi bem a que ele esperava. A questão de número 2 é o seguinte, galera.
A conjunção em destaque está dando a ideia de que letra A, alternância, letra B, conclusão, letra C, oposição, letra D, explicação. Veja lá, analise, releia novamente a oração e marque a alternativa correta. Ok, beleza? Conferindo então. Ah, prof, que legal, marquei a alternativa certa, que é a oposição, é a letra C, turma. Da ideia de contraste. Então, alguns meses depois, ele retorna. Mas a recepção não foi bem a que ele esperava. Então, vamos fazer uma análise aqui. Alguns meses depois, ele retorna. Se ele retorna, espera que será muito bem recebido. Porém, ou o mas que nós temos aqui, né, frustrou, como diz a primeira oração. Trouxe uma decepção. Ai, não acredito, né? Frustrou. Mas a recepção não foi bem a que ele esperava. Porque ele esperava que a recepção fosse muito legal. Então, a conjunção em destaque está dando a ideia de oposição, ou podemos dizer contraste, ou podemos dizer de adversidade. Próxima questão. Alguns meses depois, ele retorna, mas a recepção não foi bem a que ele esperava. Outra conjunção que daria a mesma ideia de oposição que o mas, nesse período seria letra A, o porquê, letra B, o porém, o letra C, o pois, a letra D, o logo. Então, o que você deve fazer? Você deve fazer a leitura, leiam novamente a frase, tente ler com cada uma dessas conjunções e ver se teve uma boa conexão, um bom entendimento ali. E marque a alternativa correta.
Vamos ali conferir. Então, você pode substituir pela outra conjunção que é o porém. E outras possibilidades poderia ser no entanto, todavia ou contudo. Então, se você substituir ele alguns meses depois, ele retorna, porém a recepção não foi bem a que ele esperava. Então, letra B, a conjunção porém. Aqui nós temos um quadro das conjunções que vocês já devem ter conhecimento desse quadro, que ele estará disponível para vocês fazer consulta, lá fazer a consulta do quadro, né? Observar quais são as conjunções e realizar os exercícios. Nós temos mais uma questão de número 3. No último balão dessa tirinha, há duas conjunções coordenativas. Localize-as e classifique-as. Então, aqui no último balão, então você poderá ler tudo o quadrinho, para você ter o conhecimento do que fala, ou você poderá analisar isso aqui também apenas e marcar. Mas observe bem que são duas conjunções e estou pedindo aqui para que você classifique cada uma delas. Ok, fácil essa questão, né? Vamos lá? Então, a questão é o seguinte, de número 3, a resposta é o porquê que está aqui, ó. Eu sei, eu estou chorando porque aqui fora ele se foi. Explica a primeira oração, o porquê. Mas ainda continua dentro de mim. Esse mas, ele traz uma ideia de adversidade. Então, são duas conjunções, explicativa e adversativa. Próxima questão de número 4. Fazer dieta é tudo coisa da cabeça, Garfos. Tente apenas não pensar em comida e pare de me lamber. Questão de número 4. Qual é a conjunção que liga as orações do segundo e do terceiro quadrinhos e como ela se classifica? Veja lá.
Então, vamos aqui retomar. A ligação entre as orações do segundo e terceiro quadrinho é realizada por meio de uma conjunção aditiva, o E. Vamos ali conferir? Tente apenas não pensar em comida e pare de me lamber, tá? Então, o E aqui, ele está ligado à primeira oração que traz essa ideia de soma, de adição. Tá, turma? Então, vocês perceberam que não tem a vírgula também, porque já está conectada à primeira oração, tá? Então, nós temos aqui a oração coordenada assindética, tente apenas não pensar em comida. E oração coordenada sindética aditiva e pare de me lamber. Duas orações. Lembrando que as orações coordenadas, elas são orações o quê? Independente. Por quê? Ela não depende da primeira oração, tá? Então, ela tem um sentido ali na primeira oração. Só se eu quiser acrescentar algo mais, então eu vou trazer esse algo mais, esse complemento, por meio de uma conjunção. Se essa conjunção ela pode ser aditiva, adversativa, explicativa, conclusiva, enfim, depende da ideia que eu queira transmitir. Nessa aula, turma, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos os gêneros história em quadrinhos e tirinhas. Nós também interpretamos textos com auxílio de material gráfico de diversos quadrinhos e identificamos as conjunções coordenativas e a função que desempenham nessas orações. E a nossa aula encerrou, não é verdade? Puxa, que pena! Foi muito bom estar com vocês. Muito mesmo, muito bom mesmo estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse momento tão especial, né, dessa aula. Eu desejo a todos e a todas, né, bons estudos, continue se esforçando, porque está acabando o ano, né, e logo nós temos férias, ok, gente? Então, se esforce mais um pouquinho, que estamos chegando lá. Meu abraço a todos e a todas, né? Abraço para os pais de vocês também, tá? E bons estudos.